E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Herbert Melgaço, eu dou aula de Física no curso de Olho no Enem. E hoje iremos resolver uma questão sobre termodinâmica. Vamos para a questão? Vamos lá. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, esta sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro, em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio porque, letra A, tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico. Letra B, é constituída de material denso, não permite a entrada do ar frio. Letra C, está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Letra D, possui a propriedade de gerar calor. Ou letra E, diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Vamos lá, vamos botar para o enunciado aqui. Em dias de baixas temperaturas, ou seja, a gente lembra aqui, olha só, a gente lembra aqui, quando comparado com o nosso corpo humano e o meio externo, né, a sensação térmica ela é feita justamente pela diferença de temperatura. Então, se no ambiente externo que eu me encontro aqui, a temperatura for mais baixa do que o meu corpo, então eu vou sentir frio. Se por acaso a temperatura externa em relação ao meu corpo for maior que o meu corpo, né, a temperatura do meu corpo, eu vou sentir um ambiente quente, né? Ou no popular, o famoso calor. Mas a gente já viu aqui na aula de termodinâmica que calor é a troca de energia térmica entre dois corpos. Então, a gente conceitua como quente ou frio. Bom, sendo assim, em dias que consideramos frios, a gente coloca sempre um agasalho, né, com o intuito de aquecer o corpo humano. Só que assim, o intuito do agasalho, né, ele vai servir como o quê? Uma fonte de calor, ele vai, no caso, se for fonte de calor, a gente tem que pensar no seguinte: se é uma fonte de calor, ele vai produzir energia térmica e vai ceder energia para o seu corpo. Será que é isso que acontece? Vamos para a questão. Então, olha só. Nas afirmações aqui, a letra A diz o seguinte: tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico. Se isso aí acontecer, a gente vai, na verdade, sentir mais frio ainda, porque se por acaso o nosso casaco de lã absorver a nossa energia térmica, a gente perde calor, certo? Se por acaso acontecer isso, numa situação convencional, se você tirar a roupa e ficar exposto ao ambiente externo, você sente frio porque o seu corpo perde energia térmica para o ambiente externo. Se o seu casaco, o seu agasalho faz esse mesmo efeito, então você vai acabar sentindo mais frio do que você sentia antes de colocar o agasalho. Então a letra A, ela é falsa. Vamos marcar. Então a letra A, vamos colocar aqui de vermelho, ela é falsa. Letra B, é constituída de material denso, o que não permite a entrada de ar frio. Como eu falei, essa coisa de ar quente e ar frio é meramente um comparativo entre ambientes e temperaturas desses ambientes, tá? Ou seja, a ideia do agasalho não é permitir a entrada do ar frio, é sim que o nosso corpo não ceda calor para o meio externo. Então, essa parte que ele diz aqui, ó, constituída de material denso, não tem relação nenhuma. A densidade do material que você usa para se agasalhar, se é uma camiseta, se é um agasalho de lã, algodão, poliéster, enfim, isso não interfere tanto assim, né, nessa troca de calor, beleza? Tanto que eu estou usando a camisa polo aqui agora e ela já me aquece muito bem. Então a letra B, de acordo com o anunciado, também vai ser falsa. Letra C, está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Mais uma vez, se a gente colocar um agasalho ou uma vestimenta que facilita a troca de calor, então você vai sentir mais frio do que o normal. Então, letra C, ela também vai ser falsa. Letra D, possui a propriedade de gerar calor. Se a ideia daqui é de gerar calor, então ele está afirmando que isso aqui é uma fonte térmica, né? Uma fonte de energia. E por acaso você conhece algum casaco, ou algum capote, ou algum agasalho em geral que pode ser uma fonte de energia? Não. Então aqui torna-se também falso. Vamos colocar aqui do lado. Falso. Sobrou a letra E. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Sim. Mas como assim, professor? Como é que isso aí funciona? Olha só. Quando a gente vai analisar a troca de calor entre dois corpos ou dois meios, vão ter três tipos: a condução, a convecção e a radiação.
o nosso corpo, né, assim como qualquer outro corpo no universo, ele emite um certo tipo de radiação se por acaso tiver uma certa temperatura. Então, o nosso corpo também emite radiação térmica. Ou seja, o nosso corpo também emite ondas eletromagnéticas, de uma certa escala, logicamente. Então, para evitar que o nosso corpo ele emita energia térmica para o ambiente externo, né, nós colocamos uma vestimenta para evitar que o nosso corpo perca calor, né, perca energia térmica para o meio. Então, por exemplo, não sei se você já viu alguns filmes de faroeste, faroeste não, faroeste pode ser, né, no deserto do faroeste, ou quando o pessoal vai para o deserto do Saara, aqueles filmes mais antigos, né, de época, e tem aquele cara com um turbante e várias roupas por cima, e tá aquele sol escaldante. Aí você se pergunta, poxa, como é que tá um sol escaldando e o cara tá cheio de roupa ali daquele jeito? Né? Geralmente você vai numa praia, na cidade litorânea, como aqui em Ilhéus, por exemplo, você coloca uma regata, uma bermuda e uma sandália. Por que que eles fazem isso ao ir para um local que é muito ensolarado? Que é para proteger a pele dos raios ultravioleta, né? Da incidência solar, da radiação solar. Então, o fato de ele colocar muita roupa por cima é como uma proteção extra para a pele. E à noite, como no caso o deserto, lá não tem um mar como regulador térmico, lá é muito frio. Então, para evitar que o corpo perca energia térmica para o meio e ele sinta muito frio, ele coloca muita roupa. Tá? Coloca um agasalho, de modo que a energia térmica que ele absorveu durante o dia, ele não perca para o meio durante a noite também. Beleza? Bom, gente, tá aí a questão resolvida. Revisem essa questão, tá? É uma questão conceitual muito, muito importante, tá? Que fala sobre transferência de calor, ou fluxo de calor, se preferirem chamar assim. Beleza? Revisem, chama os amigos para discutir sobre ela, o porquê que essa questão é correta para eles, porquê que não é, porquê que eles marcariam alguma outra alternativa. É importante esse diálogo, beleza? No mais, um abraço, fiquem com Deus e que a massa vezes a aceleração esteja com vocês. Tchau, gente!